Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, bom dia, estou falando ao vivo de São Paulo, segunda-feira, 11 de novembro de 2019, já estou aqui com os jornais do dia, a Folha de São Paulo e o Globo, mas a notícia principal, os fatos principais não estão nos jornais. E se refere à Bolívia, olha, mesa balançando. Situação na Bolívia continua indefinida. Ontem, olá Salomão Cavalcante, ontem o presidente Evo Morales renunciou, seu vice-presidente também renunciou, a presidente do Senado, que era aliada do Evo Morales, também renunciou. A renúncia de Evo Morales tem que ser submetida à Assembleia Legislativa, o que deverá acontecer hoje, no correr do dia, mas ainda não aconteceu. Ou seja, agora, nesse momento, Bolívia está sem presidente. Walter de Oliveira, bom dia, Tadeu Jimenez. Afinal, foi golpe militar ou não? Bom, é o seguinte, o Evo Morales renunciou sob pressão militar, então daí se deduz que foi um golpe militar, porque ele foi obrigado a renunciar, ele convocou eleições ontem de manhã, mas à tarde renunciou pressionado por militares. Ontem eu vi não sei se era capitão, coronel, quem era, chegando a um aeroporto e dizendo em alto e bom som: eu vim aqui porque tenho ordem do general. Ele disse o nome do general, não me lembro se era Carbajal. Vim aqui a obedecer a ordem do general para prender Evo Morales, que desceria nesse aeroporto. Mas, o outro indício de que é um golpe de Estado é que o México já ofereceu asilo. Então, o Evo Morales está ameaçado de prisão. Me indica que é um golpe militar, né? Se o cara renuncia, não precisa ser preso, certo? No entanto, não tem tropa nas ruas. Eu estava vendo agora há pouco, de manhã, a TV do Bolívia, não há tropa nas ruas. Então, pelo que eu entendi, está em curso uma sucessão constitucional, mas não há nada certo, nada definido, nada garantido. O que está, a única coisa correta a dizer agora é que Bolívia está sem presidente, que é muito perigoso. Ontem à noite houve saques, continuam bloqueadas as estradas. Estradas no estado de Santa Cruz estão bloqueadas. E o trâmite constitucional é o seguinte: tem que chegar à Assembleia a carta de renúncia do Evo Morales e de seu vice. Essa carta será julgada pela Assembleia, se a Assembleia aceita ou não. A maioria no Congresso é do Evo Morales, é do Partido MAS, Movimento ao Socialismo. Aceita a renúncia, assume a presidência
República, o primeiro da sucessão. O presidente do Senado, a presidente do Senado já renunciou. Vice-presidente do Senado já renunciou. Deve assumir a segunda vice-presidente. E convoca-se novas eleições para daqui a 90 dias. Então são 90 dias de um governo provisório, muito frágil, portanto, não dá para afastar a possibilidade de um golpe militar. Até agora, espera-se que a Bolívia resolva essa crise institucionalmente, sem golpe. Ontem, anunciar Evo Morales afirmou que estava renunciando para que se paralise a violência instaurada pelos perdedores, pelo candidato que perdeu as eleições, que estavam queimando casas, sequestrando, ameaçando queimar a casa dos parentes do Evo Morales. Então, o que o Evo Morales disse é que estava renunciando para que essa violência parasse no país. Mas, quando o presidente renuncia, forma-se um vácuo de poder. O poder está vazio. E num vácuo de poder, muita gente se aproveita, por exemplo, para saques. Ontem houve muitos saques na Bolívia, porque não há um chefe. Não há um chefe. Então, não é um golpe de Estado clássico, senão a essa altura já teria um sucessor general, mas não há tropas nas ruas, não vi tropas nas ruas, nem ontem, nem hoje, pela televisão boliviana, mas houve pressão militar para o Evo renunciar. Agora, ele disse que renunciava para que o país seja pacificado. Não se sabe onde está Evo. O México está oferecendo asilo para ele. Não sei se ele já está asilado na Embaixada do México. Marcos Schneider, Bushmaster. Não dá para saber o que vai acontecer na Bolívia. Se vai ser seguido o menu constitucional, que é esse, novas eleições, essas eleições anuladas, juízes do Tribunal Eleitoral estão sendo presos, sem julgamento, que é um sinal de golpe do Estado. O certo, por enquanto, é que a Bolívia está sem presidente.
Bom, vamos ao trabalho. Mas, é claro, não tiveram tempo para nos contar o que está acontecendo na Bolívia agora, são notícias de ontem. Eu vou ler os jornais, é claro, menos as notícias da Bolívia, porque as mais recentes são essas que eu contei para vocês, que eu vi agora de manhã, a Bolívia TV. Eu prefiro sempre ver o que acontece pela imprensa local e não retransmitir informações de segunda mão. Bolívia está sem presidente, Bolívia está acéfala, esperando. Agora é uma hora a menos na Bolívia, são 7 e pouco da manhã na Bolívia. Estão todos à espera da abertura da Assembleia, que é o Congresso, né, os deputados e senadores bolivianos. Para que seja dado prosseguimento descrito na Carta Constitucional. Que é assumir a presidência o sucessor legal do Evo Morales. O sucessor legal seria o vice renunciou. Depois do vice, presidente do Senado, que também renunciou. Depois, primeiro vice do Senado, também renunciou. São todos correligionários de Evo Morales. Então, o que está se comentando lá na Bolívia é que vai assumir a segunda vice-presidente. Mas essa segunda vice-presidente, primeiro, ela tem que ser eleita pelo conjunto dos senadores e deputados para ser a presidente do Senado. E aí sim ela poderá assumir a presidência no lugar de Evo Morales e convocar eleições para daqui a 90 dias. Carlos Muraque. Olha, nós estamos aqui no YouTube. Enquanto eu leio os jornais, principalmente com os comentários dos colunistas a respeito do que está acontecendo no Brasil. Agora Brasil tem o Lula, tem o Lula livre, né? E enquanto isso, claro, eu vou acompanhando os acontecimentos na Bolívia. Tá certo? Então vamos começar pelos jornais, com as notícias de ontem, é claro. Folha de São Paulo dá na manchete: Evo Morales renuncia na Bolívia. Nem vou ler essa matéria, porque o que eu contei para vocês é o mais recente, isso aí deles é de ontem, né? O Globo: Evo Morales renuncia sob protestos e pressão militar. E os colunistas do Globo, vamos ver quem são os colunistas de hoje. Tá fraco de coluna. Extrema-direita torna-se a terceira força no parlamento espanhol. Que horror. Flamengo vence Bahia e está mais perto do título. Tem que entregar o título para o Flamengo já ganhou. O Palmeiras agora precisa se segurar no segundo lugar. Então, logo depois de ler o jornal, eu vou conectar com a TV da Bolívia para saber o que está acontecendo. Bom, tem que esperar abrir a Assembleia Legislativa, que eles chamam lá, Assembleia Legislativa, para que se dê sequência ao trâmite constitucional da sucessão do Evo.
Fernando Gabeira escreve último capítulo sem surpresas. Não foi uma boa para mim lá embaixo, pensava eu, quando o carro alcançava a rodovia Reginaldo Rossi, saindo de Porto de Galinhas para Recife. O trabalho duro correu bem, mas as notícias pareciam me espancar. A mais importante delas, a decisão do Supremo de acabar com a prisão para condenados em segunda instância. Meu Deus do céu, Gabeira também é contra a Constituição. Ah, meu Deus do céu, que horror. Está escrito na Constituição que não pode prender em segunda instância. O Gabeira é contra. O Gabeira, que isso, companheiro? O que está escrito aqui? Rosisca Darcy de Oliveira, a linguagem da democracia. Os palavrões e grosserias com que o presidente da República ofende a população desde a sua posse empalidecem se comparados à agressividade do deputado Eduardo Bolsonaro, ameaçando reeditar o AI-5 em caso de radicalização da esquerda. Comparável só aos elogios recorrentes do próprio presidente ao coronel Brilhante Ustra. Trata-se, em ambos os casos, do elogio de uma ditadura que a democracia proscreveu. Alguém ainda duvida da empatia de pai e filho com o regime autoritário? Ambos usam palavras como armas, com que ferem a dignidade das vítimas do AI-5 e da tortura, e a de todos os democratas, não só os que viveram aqueles tempos tenebrosos, também os que hoje não renunciam a um futuro com liberdade. Ameaça é a expressão máxima de uma escalada de brutalidade verbal que vem se acumulando no debate político, sobretudo no campo virtual, transformado em praça de guerra. Envenena o espaço público, contamina a vida privada, divide famílias, separa amigos. É difícil dizer quando e por que isso começou. É provável que a impunidade garantida na internet pelo anonimato tenha facilitado essa deriva. Valentões são mais valentes quando não mostram a cara. Usam pseudônimos, programam robôs para distribuir insultos. A violência, dando o tom da convivência, pavimenta o caminho da ditadura. Interessa aos autoritários. Aumentar a temperatura dos conflitos é uma estratégia diabólica. Último ato, nomear para a Secretaria de Cultura o cidadão cuja qualificação é ter insultado Fernanda Montenegro. A resposta democrática de quem não é boçal e recusa o embrutecimento é defender e ampliar os espaços de civilidade. A violência verbal, como as ameaças, é o prenúncio da violência física. As mulheres que apanham que o digam. Implícita na civilidade está uma ética que começa em cada um e ganha substância na relação com os outros. Família, amizades, amores, redes de pertencimento. A civilidade não é apenas uma virtude privada. Hoje é também um ato de resistência. A civilidade é a linguagem da democracia. Muito bem, Rosisca Darcy de Oliveira. Cacá Diegues escreve minha redação do Enem. Se eu fosse um dos 4 milhões de jovens que fizeram o Enem neste ano, teria exultado com o tema escolhido para a redação: a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tem a ver com a minha atividade profissional, mas também, ao contrário do que muita gente pensa, deu à rapaziada a oportunidade de falar, como em redações de anos anteriores, do horror que foi a ditadura que começou em 1964 e durou 21 anos. Começaria minha redação tecendo oportunos comentários sobre o comportamento do atual governo. Nosso presidente anuncia filtros para impedir a produção de filmes indesejáveis, mas não me lembro de ter havido essa censura prévia durante a ditadura. Pois não. Muito obrigado. Nossos filmes, produzidos com o apoio da Embrafilme, subordinado ao Ministério da Educação e Cultura,
eram cortados ou interditados depois de prontos pelo Ministério da Justiça, do qual fazia parte o serviço de censura. Antes de serem realizados e finalizados, nunca ouvi dizer. Esse sistema de filtros com que o presidente nos ameaça só existe ou existiu em regimes como os da Alemanha nazista, da União Soviética, da Espanha de Franco e semelhantes. Talvez vigore em países como Turquia, Coreia do Norte, Hungria, Venezuela, e mais onde não haja liberdade para se dizer o que se pensa. A meta é eliminar o perigo de ideias que não sejam as de quem está no poder. Em seguida, em dúvida sobre a intenção precisa da expressão democratização do acesso, me disporia a escrever em minha redação sobre quem faz e quem vê os filmes, as duas pontas indispensáveis do espetáculo cinematográfico. A maior parte de meus supostos colegas de Enem tem raramente acesso às salas de cinema. No Brasil de hoje, o cinema é uma das diversões mais caras, proibitiva para a grande maioria da população. Nosso ministro da Economia disse outro dia que os ricos capitalizam seus recursos, enquanto os pobres consomem tudo. Esse tudo que os consomem, segundo o IBGE, tem que caber no rendimento per capita de R$ 414. Como essa é uma cifra média, 50% não devem ganhar nem R$ 414 por mês. O próprio IBGE nos diz que 14 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 145 mensais. Nosso preço do ingresso faz do cinema uma diversão fina de shopping centers, uma das mais relativamente dispendiosas do mundo. Se somarmos a ele a indispensável pipoca superfaturada e a Coca-Cola mais cara do continente, não dá para um trabalhador de salário mínimo ir ver um filme toda semana, com mulher e filhos. Ele reserva seu pouco dinheiro para ver, em dia de festa, numa tela enorme e com som espantoso, Os Vingadores ou A Malévola do Ano. O resto ele vê na televisão, de graça e de pijama, quando chega em casa do trabalho árduo do dia. E quando tem pijama, completo eu, porque eu não acredito mais que os trabalhadores com essa grana que ganham ainda usem pijama. É short mesmo e camiseta. Ainda assim, os filmes brasileiros vendem cerca de 25 milhões de ingressos por ano. E na televisão, como agora no streaming das OTTs, nossos filmes batem recordes de audiência, sempre bem mais do que renderam nas salas, e muitas vezes superiores a dos blockbusters de Hollywood. Diria na redação do Enem que o público brasileiro, vítima de sua miséria e de ganância dos outros, não tem acesso democrático ao cinema. Pena, não tenho nada contra os filmes, mas vamos no tempo perder a densidade do espetáculo coletivo, seu congraçamento, a troca social e humana do fenômeno cinematográfico. Ricos e pobres, cada um de nós ficará em seu canto, falando sozinho do filme que vê da cama, sem ter com quem compartilhar ideias e sentimentos. Isso é muito ruim. Escreveria, por fim, que nosso sonho de acesso democrático à fabricação de um cinema brasileiro vigoroso está ameaçado pelas políticas públicas da cultura. Produzimos hoje uns 150 filmes por ano, recorde nacional e número expressivo na América Latina, com uma diversidade tão extensa quanto a multiplicidade do país. Filmes premiados pelo mundo, que atraem significativamente nosso público, como Bacurau ou A Vida Invisível, assim como filmes francamente populares, como as franquias de Minha Mãe é uma Peça ou De Pernas para o Ar. Mas isso não sensibiliza os burocratas oficiais da cultura, que só se interessam em festejar e premiar os insensatos, que odeiam nossas criações por implicância ideológica e ofendem ridiculamente nossas estrelas eternas. A cultura deve existir para nos dizer quem somos e o que queremos ser.
É assim que eu terminaria minha redação do Enem. Cacá Diegues no Globo. Daqui a pouco, mais notícias sobre a Bolívia. Bolívia está esperando abrir o Congresso, que chama-se lá Assembleia Legislativa, para saber quais serão os desdobramentos da renúncia do Evo Morales. Ninguém sabe onde está o Evo, se já está na Embaixada do México. O México ofereceu asilo ainda ontem à noite. Efeito retroativo. Se aprovada pelo Congresso, prisão após segunda instância deve valer para réus recém-soltos. A Câmara continua sua tentativa de revogar a Constituição. Isso é uma grave ruptura da democracia. Esse motim da Câmara e do Senado na tentativa de revogar o que o STF decidiu na quinta-feira. O plano do Congresso Nacional de aprovar uma PEC para permitir as prisões de condenação em segunda instância pode resultar em longas disputas jurídicas, incluindo novos questionamentos ao STF sobre o momento da detenção de um réu. Se aprovada pelo Legislativo, porém, a eventual mudança na regra deve ser aplicada de forma retroativa, ou seja, passaria a valer inclusive para os réus de processos em andamento, que poderiam voltar à prisão, e não apenas para ações penais iniciadas depois da alteração na legislação. É a avaliação da maior parte dos juristas ouvidas pelo Globo sobre a questão. Mas não é a única controvérsia jurídica no tema. Dória e Zema defendem a alteração na Constituição. Dois governadores que pregam o desrespeito à Constituição são golpistas. Estão querendo revogar a decisão do STF, que é a palavra final, e a confirmação do que está na Constituição. Está havendo um movimento no Brasil, um motim de golpistas contra a Constituição, que está acontecendo na Câmara, no Senado e entre governadores. Um dia após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixar a prisão, os governadores de São Paulo e Minas divulgaram um vídeo nas redes sociais em que defendem a aprovação pelo Congresso de uma PEC que permita a prisão após condenação em segunda instância. E atenção, o inciso 57 do artigo 5º, que proíbe a prisão antes do último recurso na última instância, é cláusula pétrea, que não pode ser derrubada por PEC. Mesmo assim, a Câmara está tentando esse caminho inconstitucional. A Câmara está entrando numa linha de ilegalidade aprovada pelo Rodrigo Maia. É lamentável essa tentativa da Câmara e do Senado e de alguns governadores de São Paulo e de Minas Gerais, revogar a decisão do STF de quinta-feira. O STF na quinta-feira confirmou o que a Constituição já diz. E o que diz a Constituição é uma cláusula que só pode ser derrubada não por uma PEC, mas por uma nova Constituição. Teria que ser convocada uma nova Assembleia Constituinte, eleita uma nova Assembleia Constituinte, e essa nova Assembleia Constituinte aprovar uma nova Constituição sem esse artigo, ou com esse artigo modificado. No entanto, a Câmara está tentando fazer a mesma coisa sem seguir o trâmite legal, institucional. Na PGR, a Aras tem atuação afinada com Bolsonaro. Isso aí só não viu quem não quis. Quando o Aras foi nomeado, estava na cara que ele seria um bolsonarista na PGR e não alguém para fiscalizar o governo Bolsonaro, como é a atribuição da PGR. Como vocês se lembram, o Janot, inclusive, processou o presidente Michel Temer.
Em 45 dias no cargo, o Procurador-Geral da República evitou atritos com o presidente, como na mudança de posição do MPF sobre indenização a uma comunidade indígena, que a PGR deveria proteger as comunidades indígenas. Está lá, entre as missões e funções da PGR, a proteção aos indígenas. Em 1 mês e meio como Procurador-Geral da República, Augusto Aras tem tido uma atuação sem atritos com o Presidente da República. Escolhido para o cargo fora da lista tríplice votada pela categoria, Aras já arquivou o pedido de indenização a comunidades indígenas. Quer dizer, ele que deveria proteger a comunidade indígena, ele se opõe à comunidade indígena. No caso, Marielle Franco atendeu a pedido do governo de abrir inquérito sobre o porteiro do condomínio de Bolsonaro e descartou investigação sobre a suposta citação ao nome do presidente por um dos acusados do crime. Aras também abriu espaço a procuradores considerados bolsonaristas em seu gabinete. Dentro do Ministério Público Federal, os primeiros atos de Aras foram vistos como esperados, dado o contexto de sua indicação ao cargo. Quando escolheu Aras para chefiar a PGR, Bolsonaro explicou que o principal critério busca por um procurador-geral que não fosse xiita em áreas como a ambiental. Augusto Aras é um bolsonarista na PGR. Não está cumprindo a missão que deveria estar cumprindo. Bolsonaro e Lula viajam ao Nordeste nos próximos dias. O presidente vai a Campina Grande inaugurar complexo Minha Casa Minha Vida, enquanto o petista começa a percorrer o país pela região, seu principal reduto político. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm agendas previstas no Nordeste esta semana. Bolsonaro deve chegar hoje a Campina Grande, segunda maior cidade da Paraíba, para entregar um complexo habitacional com 4.100 casas, do Minha Casa Minha Vida. Criado em 2009 no governo de Lula, o programa terá o nome alterado no mês que vem. Lula deve iniciar na região suas viagens pelo país. Hoje, o petista começará a definir o seu calendário de atividades e a sua linha de atuação como opositor ao presidente. Lula deve participar da versão pernambucana do festival musical Lula Livre, no dia 17, no Recife. Ainda existe possibilidade de o ex-presidente visitar Salvador na quinta-feira para participar de uma reunião da executiva do PT. Se isso ocorrer, o partido pode organizar também um evento público para o ex-presidente ter contato com a população. Petistas avaliam que Lula deve continuar a ser duro nos ataques ao presidente Bolsonaro e à Lava Jato. Ele saiu muito grande de lá. O PT tem que ter juízo, sabedoria e planejamento para potencializar isso a favor do Brasil, afirmou Márcio Macedo, um dos vice-presidentes do PT. Mas nem todos concordam com essa atuação do Lula. O Lula chegou num tom muito elevado, logo no primeiro dia de liberdade. E alguns analistas, como por exemplo Celso Rocha de Barros, que é de esquerda, contestam esse tipo de atuação. Acham que o Lula entrou muito quente demais. É uma maratona, essa disputa com Bolsonaro, que vai até 2022, e parece que Lula está ansioso demais. Começou muito lá em cima. Lula está em São Bernardo, escreve aqui Celso Rocha de Barros na Folha. Lula está livre,
está em São Bernardo. Em um quadro de radicalização criado pelo bolsonarismo, muita gente tem medo de que a entrada em cena de um líder carismático de esquerda crie a mobilização popular que Bolsonaro sonha reprimir um novo AI-5. Antes de discutir se a radicalização vai ou não aumentar, alguns esclarecimentos são necessários. Tem gente razoável com medo de radicalização, e radicalização é ruim mesmo. Mas boa parte dos apavorados é da turma que nos últimos 3 anos apostou em um impeachment e dobrou a aposta, elegendo um defeito Ustra. Se esses forem os moderados, estamos mal. E a tentativa de dizer que Lula e Bolsonaro representam riscos iguais para a democracia é ridícula. Lula nomeou ministros do Supremo que decidiram contra ele e contra o PT diversas vezes. Sob Bolsonaro, PGR passou a significar veta rápido. Lula lidou com imprensa hostil por 8 anos e, à exceção do episódio vergonhoso contra Larry Reuter, limitou-se a xingar a mídia. Bolsonaro trabalha o dia inteiro para estrangular financeiramente a imprensa livre. Quando tinha 80% de popularidade, Lula poderia ter facilmente mudado a lei para se eleger uma 3ª vez, mas não o fez. Deem 80% de popularidade e um super ciclo das commodities para Bolsonaro e vejam o que ele faz com a democracia. Há mesmo alguns incentivos no ar para a radicalização de esquerda. No poder, o PT foi severamente limitado pelo Congresso, pelos tribunais e pela imprensa. Bolsonaro está tentando destruir tudo isso. Bolsonaro está corroendo as instituições em que o PT era fraco. Se isso acontecer, pode ser que um futuro governo de esquerda, sem instituições que o limitem, ache o radicalismo tentador. Mas talvez seja errado ler a semana passada como um momento de radicalização. Afinal, Lula não foi solto por pressão da esquerda. A decisão do STF pode ser mais uma manifestação da reacomodação política em curso no Congresso, do pacto de governabilidade negociado no primeiro semestre. Dias Toffoli só colocou a segunda instância em julgamento porque sabia que era seguro. Essa reacomodação, diga-se, parece inevitável. Nós, brasileiros, encaminhamos muito mal a Lava Jato politicamente, quaisquer que tenham sido as realizações positivas da operação. Deixamos que se inaugurasse um ciclo de lixamentos seletivos altamente manipuláveis. A Vaza Jato mostrou que houve abusos. Durante o processo, Lula virou o bode expiatório do sistema, e isso foi errado. Um grande movimento cívico que termina com Moro, ministro de Bolsonaro, descarrilhou em algum momento. Lula pode ter todo o interesse do mundo em incendiar o bolsonarismo, mas não sei se tem interesse em incendiar a reorganização da política brasileira. Será necessária uma reflexão depois do reencontro de Lula com a militância. Lula ficou 1 ano e meio na prisão, e não foi 1 ano e meio qualquer. A democracia brasileira se deteriorou muito. Xingar a mídia em 2010 era inofensivo, agora não é. A mídia está, de fato, sofrendo perseguição política e econômica do governo Bolsonaro. Lula vai ter que aprender a fazer oposição nesse novo cenário. Ele não é mais o Lula de 1978, que podia contar com Ulisses conduzindo a transição. Essa é a opinião de Celso Rocha de Barros. Eu acho que o Lula começou muito quente demais. Pode ver quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem. Pode ver quente que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo. Meu coração é do tamanho de um trem.
iguais a você, já apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Acho que o Lula veio muito fervendo, fez o discurso para a militância no sábado e ele mesmo anunciou que daqui a 20 dias vai fazer um pronunciamento à nação. Eu acho que o mais importante do Lula agora é pacificar o país e não incendiar mais. Exército ainda vê Bolsonaro e Lula contidos. Análise de Igor Gielov, que parece que é o cara da Folha que tem mais contato nos setores militares, nas áreas verdes, como se dizia no tempo da ditadura militar. O Exército teme o risco de radicalização entre os apoiadores de Bolsonaro e Lula, mas considera que tanto o presidente quanto o ex-presidente foram razoavelmente contidos em suas manifestações iniciais. A avaliação foi colhida em um churrasco de comemoração do aniversário do ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, anteontem em Brasília. O general fez 68 anos, na última quinta-feira. O ex-presidente foi o assunto do churrasco, que reuniu principalmente oficiais generais da reserva, mas não só. O presidente Bolsonaro e o comandante do Exército, Edson Pujol, estavam presentes durante parte do evento, que contou com pouco mais de 100 convidados. Pujol, que vem mantendo uma linha de distanciamento de um governo fortemente integrado por oficiais da reserva e alguns da ativa, surpreendeu ao se dizer muito preocupado com a possibilidade de radicalização de lado a lado. Os militares têm recomendado moderação a Bolsonaro, argumentando que ele tem a cadeira como principal instrumento para alegar superioridade em um debate com Lula. Ainda assim, o presidente precisava sinalizar a sua base mais radical e fez postagem no Twitter em que não nomeou Lula, mas o chamou de canalha. Do palanque, o petista fez o mesmo para a sua plateia e acusou Bolsonaro de ter ligação com milicianos. Tais movimentos eram esperados e foram considerados por integrantes da cúpula do Exército como moderados, fazem parte do jogo. Mas todos sabem que isso é apenas o primeiro minuto da partida e que Bolsonaro conta com o Lula atuante para reforçar a posição de prócer do antipetismo. O radicalismo está na essência do bolsonarismo, como provou o episódio em que o presidente postou um vídeo em que o STF são caracterizados como hienas. Não é casual que Bolsonaro, seus filhos e o general Heleno tenham manifestado preocupação com uma contaminação das ruas brasileiras pelo espírito das manifestações que desafiam o presidente chileno Sebastião Pinera. A cúpula militar, em parte, compartilha tais receios, mas teme igualmente ser usada numa radicalização artificial. O temor mais imediato do Exército, após a libertação de Lula, não encontra tanta ressonância nas outras forças. Um brigadeiro e um almirante disseram sob reserva que havia muita histeria em grupos de WhatsApp de oficiais do Exército com insinuações falsas de sublevações em presídios devido à decisão do Supremo. Tal discordância tem eco no passado recente, quando o mesmo STF foi pressionado por Vilas Boas em abril do ano passado. O então comandante da Aeronáutica, brigadeiro Nivaldo Rossato, enviou uma dura comunicação interna ao chefe do Exército, o repreendendo pela ação. O próprio Vilas Boas viria a assumir que jogou no limite. Em entrevista posterior à Folha,
porque temia que a situação saísse de controle por influência de oficiais mais radicais da ativa e da reserva. Quando o general deixou o comando neste ano, Bolsonaro lhe agradeceu e disse que devia a sua eleição a ele. Repercussões nas áreas verdes acerca dos primeiros passos de Lula fora da cadeia. João Montanaro coloca na mesma cama Bolsonaro e Lula. Essa é a opinião do chargista da Folha, João Bolsonaro. Resposta a quem me perguntou o que eu acho das revelações do Vaza Jato que ainda estão por vir. Não posso achar nada porque eu não sei quais são as informações que ainda estão por vir. Eu desconheço, só o Glenn sabe. Até agora, é claro que o impacto foi enorme, né? O impacto está sendo enorme. Polarização. Parece que essa é a palavra que está mais presente nos jornais hoje. Polarização. Marcos André Mello. Há crescente reconhecimento que a polarização contribui para o sucesso eleitoral de regimes iliberais. O argumento é intuitivo. As alternativas ao centro adquirem menor saliência em contextos polarizados. Mas haverá evidências empíricas que deem sustentação a esta conjectura? Regimes iliberais caracterizam-se pelo pouco apreço pelos checks and balances e pela democracia representativa, que vem como um arranjo no qual interesses escusos, as elites, os banqueiros, os comunistas conspiram contra a coletividade. A constatação de que a ascensão de tais regimes se dá pelo voto é trivial. Importa entender o paradoxo subjacente. Polarização. Virá ou não virá? Nota sobre Lula livre, escreve Vinícius Mota. 1. A Lava Jato minou o establishment político partidário e ascendeu ao ativo com Moro, mas agora paga por suas extravagâncias. O acerto de contas não acabou. 2. Bolsonaro também lucra com a poda das asas de autoridades investigativas, que chegaram à sua família e tangenciam o tema das milícias. 3. A relação entre Bolsonaro e Lula é do tipo ganha-ganha. Acumula forças ao criticar o presidente, que fica mais forte ao alvejar o petista, e assim por diante. O ar se rarefaz para os que estão no meio, como Rui Costa, Ciro, Huck, Dória e Moro. 4. Lula melhorou muito sua condição política e tem boas chances de ser reabilitado para eleições no curto prazo. Parece ainda complicado seu caminho até 2022, no entanto. 5. O Supremo, inclusive a segunda turma, que revisa os processos do ex-presidente em Curitiba, tende a ficar cada vez mais punitivista a partir de novembro do ano que vem, porque vai sair o Celso de Mello. Lula foi competitivo e o Marco Aurélio Mello também. Parece que vão abrir, são 2 vagas a serem abertas no ano que vem. E já sabemos que o Bolsonaro vai colocar ministros terrivelmente bolsonaristas. 6. Lula foi competitivo nas 5 eleições presidenciais que disputou. Deve repetir a escrita se estiver apto a concorrer no próximo pleito. 7. No Brasil, a possibilidade da reeleição dá ao presidente uma competitividade quase natural. É improvável que isso mude com Bolsonaro. 8. Lula e Bolsonaro
parecem, às vezes, disputar uma corrida de 100 metros rasos, mas, na verdade, estão no início de uma maratona. Muita água vai passar por baixo dessa ponte. 9. O vetor para a economia nos próximos anos aponta para melhora, pelo menos discreta. 10. A oposição se fortalece nas ruas e ganha foco na opinião pública, mas não se sabe qual o impacto disso no Congresso, onde a maioria de centro-direita tem empurrado a agenda reformista com pouca resistência. 11. No ano que vem, Lula pode ser um ativo importante para o PT se recuperar da derrota que sofreu nas eleições municipais de 2016, quando o partido foi praticamente varrido das cidades mais populosas do país. Mas ainda é um dos 4 maiores partidos, tem mais de 1.400.000 filiados, tem a maior bancada na Câmara, portanto, o PT não está numa situação tão ruim como diz o colunista Vinícius Mota. Editorial da Folha, eles contra eles. Lula tende a acentuar a polarização que também interessa a Bolsonaro. Perde o debate político. Há muito mais dúvidas do que certezas a respeito do futuro político e jurídico do ex-presidente Lula, agora livre, mas ainda inelegível, alvo de processos e sujeito a novas jurisprudências. Fato é que o cacique petista se mostra disposto a empregar sua versão mais messiânica no esforço de despertar uma oposição de esquerda carente de lideranças. Seus primeiros movimentos fora da cela o confirmam. No imediato reencontro com palanques e microfones, Lula atacou os inimigos imagináveis. O presidente Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro, claro, mas também milicianos, a reforma da Previdência, Donald Trump, e como seu antípoda, a imprensa. Ao mesmo tempo, retoma a glorificação de feitos de seu governo. Chama a atenção a ênfase de Lula nos temas econômicos. Chegou a falar de taxa Selic, spread bancário. O ex-presidente explora o que é ao mesmo tempo um trunfo e uma vulnerabilidade de Bolsonaro. Trata-se da área em que o governo dispõe de uma agenda coerente e uma equipe qualificada. Ademais, há expectativa plausível de uma recuperação da atividade, ainda que modesta. Já se noticia que Lula pretende rodar o país com a justificativa de preparar o partido para as eleições do ano que vem, ou mais exatamente, para recolocá-lo como expoente maior de um dos polos do espectro ideológico. No figurino de mártir, o petista deve acentuar uma polarização que muito interessa também a Bolsonaro, que mais uma vez tem a oportunidade de personificar a vasta rejeição ao lulismo. Tal modelo de antagonismo tende a alimentar mistificações, investidas populistas de lado a lado. Sataniza-se o oponente a todo momento, no afã de inflamar as próprias hostes militantes. Ganham os dois protagonistas, perde em racionalidade o debate político e programático. É incrível que essas viagens ao Brasil que o Lula está marcando, está prometendo, lembram as caravanas que ele fez antes de ser preso, né? Que ele fazia as caravanas pelo Brasil, né, em campanha eleitoral, e aí ele foi preso. Então parece que ele está retomando a agenda de antes da prisão. Coluna painel da Daniela Lima. Distância regulamentar.
Integrantes do governo pretendem criar uma espécie de quarentena para servidores públicos que queiram se candidatar a cargos políticos. A ala do STF, que votou para derrubar a prisão após condenação em segunda instância, ainda não vê ambiente político para que os presidentes da Câmara e do Senado levem o tema para frente. Dizem que os atos de sábado não foram expressivos, a ponto de encurralar a cúpula do Congresso. A direção do PT prepara a primeira viagem de Lula para o Nordeste. Será no próximo dia 17, daqui a 6 dias, para Recife, onde haverá o festival Lula Livre. O show com artistas como Odair José e Marcelo Genesi já estava programado antes de o petista deixar a prisão. A expectativa agora é de que o evento seja transformado em um ato de comemoração pela liberdade do ex-presidente e que ele aproveite o palco para agradecer e falar ao povo nordestino. Nesta segunda-feira, hoje, Lula vai falar com personagens da política internacional que celebraram sua saída da prisão, como o senador americano Bernie Sanders e o argentino Alberto Fernandes. Vamos ver o que está acontecendo na Bolívia. Vamos ver a Bolívia. Vamos ver o que diz a Telesur a respeito da Bolívia. Não, a Telesur está mostrando um musical. Notícias da Bolívia em vivo, vamos ver. Nenhuma notícia sobre o destino de Evo Morales. Ninguém sabe onde está Evo Morales, ninguém sabe se ele já foi para a embaixada do México. Quem está falando é Susana Seleme. Se han ido a refugiar al Chapare. Parece que o Evo Morales está escondido em algum lugar para não ser preso, porque ontem tentaram prender Evo Morales. Porque é um indício de golpe de Estado. Porque se há uma ordem de prisão contra ele, sem nenhum julgamento, sem que passe pela justiça, isso é sinal de golpe de Estado, evidente, né? São 8h29 na Bolívia. Exatamente 8h29, aqui em São Paulo 9h29. Renunciaram, pero não renunciaram. Então continua em impasse, continua a Assembleia Legislativa esperando a carta de renúncia do presidente Evo Morales e de seu vice. Aqui estou vendo a imagem de um avião
de um jatinho particular. Não sei, ainda não dá para ver se é o Evo Morales que está embarcando nele, é alguém chegando em algum lugar. As imagens são tomadas muito longe. Me parece que ali é o Evo Morales. Me parece que é o Evo Morales, mas sem confirmação. Quem tem que assumir é a Jeanine Áñez, que é a segunda vice-presidente. É o que está dizendo a Susana Seleme. Não sei quem é, se é uma senadora, parece senadora. Susana Seleme diz que quem tem que assumir é a Jeanine Áñez, assumir a presidência da Câmara e a presidência da Bolívia, provisoriamente até a realização de novas eleições daqui a 90 dias. Discute-se na Bolívia se foi golpe de Estado ou não. Até agora, os militares não assumiram o poder. Num golpe de Estado, os militares assumem. Mas não é um golpe de Estado clássico. De novo, cenas num aeroporto, tem um jatinho particular, não sei se é o Evo Morales que está ali, descendo do voo ou embarcando. O que se espera na Bolívia é uma sucessão presidencial dentro dos parâmetros democráticos. Deixa eu ver uma outra TV da Bolívia. Pati Bolívia. Repercussões sobre a renúncia de Evo Morales. 8h34 na Bolívia. Nenhuma informação sobre o paradeiro de Evo Morales. Ninguém sabe onde está Evo Morales. Aqui tem uma marcha de militares comemorando a renúncia. Quer dizer, o golpe de Estado aconteceu, mas os militares não assumiram o poder. A televisão está mostrando a população festejando a renúncia. A população com os militares na rua. São 8h35 na Bolívia. Bom, a TV boliviana está mostrando uma série de entrevistas com políticos, senadores,
E agora está falando do Virgínio Lema, que foi candidato presidencial, ainda sobre as repercussões da renúncia de Evo Morales. Não se sabe onde está Evo Morales, não se sabe se está numa embaixada, não se sabe se aceitou o asilo oferecido pelo México, e a Bolívia continua sem presidente. Nesse momento, o cargo de presidente está vago. Evo Morales renunciou, seu vice renunciou. Quem deveria assumir o lugar dele seria a presidente do Senado, que também renunciou. O primeiro vice-presidente do Senado também renunciou. Então, não há ninguém na presidência da República, o que é muito ruim, muito perigoso, porque quando a presidência está vaga, tudo pode acontecer. O governo que assumir agora será um governo provisório, se tudo der certo, se não houver nenhuma interferência militar. É claro que houve interferência militar na renúncia do Evo Morales, ele foi obrigado a renunciar, mas o que o Evo Morales afirmou, além de dizer que foi vítima de golpe de Estado, é que ele renunciou para que parasse a violência contra os seus partidários e contra os seus parentes. A oposição de extrema-direita estava incendiando, sequestrando, promovendo bloqueios. As estradas da Bolívia continuam bloqueadas, mesmo depois da renúncia. Então, a situação institucional muito delicada na Bolívia. Ninguém sabe o que irá acontecer. Se vai ter sequência a ordem constitucional e democrática, ou se os militares irão assumir. Bom, nenhuma notícia aqui sobre o paradeiro de Evo Morales. A situação é a mesma de ontem à noite. O Evo Morales renunciou, o seu vice renunciou, a Bolívia está sem presidente e discute-se como vai acontecer a sucessão de Evo Morales. Os militares não assumiram. Não há também tropas nas ruas. Agora, ontem começaram saques e continua muita confusão nas ruas da Bolívia. Essa confusão incentivada e patrocinada pelos extremistas de direita que perderam as eleições do dia 20 de outubro. Ilustrada, vamos ver o que diz a Ilustrada. O advogado Antônio Maria de Oliveira celebrou 50 anos de carreira lançando o livro Liberdade em seu novo escritório na semana passada. O apresentador Jô Soares, o economista Delfim Neto e o ex-presidente Michel Temer compareceram. O jornalista Juca Kfouri também passou por lá, assim como os advogados Theo Dias, Marco Aurélio de Carvalho, Pier Paulo Cruz Bottini, José Carlos Dias, José Luiz de Oliveira e Fábio Tofik Simantobi. Mônica Bergamo, informações quentes, não, nada, nenhuma informação, nem sobre a Bolívia, nem sobre Lula, portanto, nada de interessante ou urgente na coluna da Mônica Bergamo. Meus queridos amigos, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Por favor, se inscrevam. Por favor, compartilhem e participem, os que quiserem, os que puderem, do financiamento coletivo da TV Sounic. Esse financiamento acontece de duas formas: com o projeto Catarse, onde você pode colaborar a partir de R$10 por mês e outras quantias subsequentes, e também com o Superchat, onde você pode colaborar imediatamente com contribuições livres. Não tem limite mínimo nem máximo. Muito obrigado a todos. Estarei esta manhã atento aos acontecimentos na Bolívia. Logo que houver uma novidade,
eu ligo a TV Solnic e informo e comento com vocês, porque eu sou o seu personal repórter. E essa aqui é a TV Solnic, o canal do diálogo. Muito obrigado a todos. Até a próxima.